Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu havia dito para vocês os livros que eu pretendia ler no mês de fevereiro. Um deles eu queria terminar no mês, outros eu queria ler e alguns outros eu falei para você que eu ia começar e provavelmente não. Um deles eu não terminaria e outro provavelmente eu não terminaria. Pois bem, se você assistiu meu vídeo anterior, você já sabe qual dos dois que eu não concluí. Somos todos culpados. Eu não terminei. Eu li 120 páginas desse livro aqui. De lá para cá, agora no mês de março, eu já li mais um pouco. E eu não vou falar muito a respeito desse livro aqui, porque eu vou deixar para falar dele nas leituras do mês de março. Eu vou colocá-lo como leitura do mês de março. Só posso adiantar para você que eu estou gostando demais da conta e já tive gratas surpresas aqui com esse livro. Está sendo muito, muito bom. Estou gostando muito de ler. O outro que eu falei para você, né, que eu falei que eu não ia ler, que eu ia ler devagar, é esse aqui. E esse aqui eu li 130 páginas só, então eu li super pouco. Mas é uma história que eu também estou gostando muito. Esse livro é muito bom, né? Então, se você já viu outros vídeos aí, você já sabe que na verdade esse livro aqui eu estou lendo de novo, né? Eu já li muito tempo atrás e agora estou relendo. Não lembro de muita coisa mais da história, mas é uma história que eu gostei muito na época que eu li e continuo gostando agora, apesar de que não está sendo uma leitura muito rápida, né? Mas esse aqui também eu já falei que eu quero ler bem devagar, então eu não estou com pressa. Eu acho que nem agora no mês de março eu vou terminar, não vou terminar de ler agora em março. Eu quero ler super devagar, não estou com pressa. E vamos então agora aos livros que eu realmente li no mês de fevereiro. Eu não vou falar para vocês da ordem do melhor para o menos bom. Eu vou apresentar para vocês na ordem que eu fui terminando de ler, tá? Os livros. E eu li primeiro O Mistério dos Sete Relógios, da Agatha Christie. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li no mês de fevereiro. E aqui um grupo de pessoas está numa casa alugada, jovens, né? E um deles tem dificuldade de acordar cedo. Então os amigos resolvem pregar uma peça, né? Cada um deles compra um despertador, coloca esse despertador para despertar tudo lá no quarto dele. Só que no dia seguinte, quando os despertadores despertam, o moço não desperta. Ele está morto. Um dos despertadores é jogado no jardim e começa aí uma investigação. O pessoal que alugou a casa já não está mais, o aluguel terminou, os donos da casa voltam e a filha do dono da casa é que empreende essa investigação juntamente com o superintendente da polícia. E novas mortes vão acontecendo, a história vai ficando cada vez mais intrincada, cada vez mais complicada. Tem aí uma trama também de uma conspiração que vai surgindo e o livro vai ganhando a gente. À medida que a gente vai avançando na história, ela vai ficando cada vez mais interessante e a gente vai gostando cada vez mais. Então, quando eu concluí esse livro, eu julguei, para mim, né, claro, tudo que eu falo a respeito de livro, gente, é a minha opinião pessoal. Então, para mim, foi um livro muito bom, que valeu muito a pena a leitura. Um livro que me conquistou pela história. Tem também ali uma reviravolta no final que eu gostei bastante. E, enfim, uma leitura que eu recomendo. Se você não leu ainda O Mistério dos Sete Relógios, eu recomendo que você leia. E eu tinha uma grande curiosidade, né? Por que o Mistério dos Sete Relógios? O que quer ver os Sete Relógios? Como é que a Agatha desenvolveu essa história ali com esses relógios? Porque a gente sempre que se fala nesses livros, o que se coloca são os despertadores, né? Mas os Sete Relógios é algo bem mais que os despertadores. E tem muito a ver com a história também, né? Então eu não vou falar muito, eu vou deixar para você, se você não leu ainda, descobrir o que é Os Sete Relógios. Vale a pena. O próximo livro que eu terminei, o livro seguinte, né, que eu terminei no mês de fevereiro, foi A Inquilina, da Freida McFadden. Eu já falei para vocês que ela tem um ritmo muito ágil de escrever, o que não aconteceu nos primeiros 70% desse aqui, pelo menos não para mim. Eu achei os primeiros 70% bem arrastados. Mas vamos começar do começo, já estou atropelando as coisas. Aqui o Blake e a Krista, eles estão passando por dificuldades. O Blake tinha um bom emprego, mas ele foi demitido. E agora eles precisam
de dinheiro para pagar a prestação da casa que eles compraram. Então eles resolvem alugar um quarto para uma pessoa solteira. Eles colocam um anúncio, aparece ali algumas pessoas bem peculiares, alguns interessados bem peculiares, até que aparece uma outra candidata, a Whitney, e eles resolvem alugar para ela. Parece uma pessoa sensata, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa de boa, resolvem alugar. E a partir do momento em que ela chega, coisas estranhas começam a acontecer ali na casa, e parece que tudo é um complô da Whitney ali para destruir a vida do Blake, e ele não entende muito bem aquilo, não sabe muito bem porquê, e vai levando a história assim. Não posso falar muito mais a partir daqui, porque senão eu vou dar spoiler. Não é o objetivo aqui, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que, como eu já disse, o livro é dividido em 3 partes, e a primeira parte consome cerca de 70% do livro, que é narrado pelo ponto de vista do Blake. Então, realmente foi muito arrastado para mim. Eu não sei se é porque a autora resolveu escrever do ponto de vista... Ela narra em primeira pessoa, então é o Blake narrando a história, né? E como ela própria disse, é um pouco difícil para ela escrever como homem, né? Então talvez por isso eu não tenha me conectado tanto com a narrativa. A segunda e terceira parte já não é mais visão do Blake, então já fluiu bastante. Mas a segunda parte, para mim, foi muita repetição da primeira parte. Porque a segunda parte a autora vai explicando o que foi que aconteceu, né? Todas as coisas estranhas que aconteceu na casa, a autora vai explicando ali a partir da segunda parte. Então, eu achei que foi muito repetitivo, né? Ela não precisava ter repetido tanto as cenas, bastava explicar. Mas tudo bem, fluiu muito, a história realmente ganhou um ritmo muito mais ágil, pelo menos para mim, a partir da segunda parte. Embora, agora eu vou dar uma dica para você, gente. Se você é como eu, que gosta de folhear, de ver quantas partes tem e tudo mais, antes de começar a ler, não faça isso aqui, tá? Porque senão você vai tomar um spoiler do tamanho do livro. O que foi que aconteceu comigo? Lá vai eu ver, né, quantas partes tem e tal. Ai, Deus. E aí, o maior spoiler da história, pra mim, já estava ali. Claro, tinha depois as explicações que eu queria saber, né, como é que ela ia explicar tudo aquilo. E foi decepcionante as explicações que ela deu. Enfim, eu não tenho como muito falar pra você sem dar spoiler, né? Mas se você já leu, talvez você me entenda que a explicação foi bem fraquinha. Então, pelo menos para mim, eu não gosto de coincidências. O livro, para mim, se a história teve coincidência, já cai um pouco na qualidade e tudo mais, né? E aqui tem coincidências, tá, gente? Não é que todas as explicações dela se baseiam em coincidências, mas tem coincidência e eu não gostei. As explicações que ela dá realmente é muito fraca, muito frágil. Não gostei. Então, mas é um livro bom para você passar o tempo, né? Eu gosto muito dos livros da Freida McFadden. Por exemplo, eu terminei de ler um livro denso, Somos Todos Culpados. Somos Todos Culpados é um livro muito denso. É uma história muito, né, tá sendo muito densa e tudo mais. Então, quando a gente termina de ler um livro da Karen Slaughter, por exemplo, como Somos Todos Culpados, a gente está um pouco cansado, né? E para não parar de ler, para não ficar uns dias ali sem ler, 1 ou 2 dias, Freida McFadden, gente, é ótimo. Então, eu gosto muito de ter livros dela em casa para esses momentos. Apesar de que eu não tenho mais nenhum, porque que eu já li tudo, né? Preciso comprar outros dela para ler. Enfim, então se você gosta desses romances, assim, essas histórias, esses suspenses, tipo Freida McFadden, que você vai ler muito rápido, que você não vai ter uma profundidade muito grande, histórias mais tranquilas, eu recomendo A Inquilina, tá bom? Depois eu li Procure nas Cinzas. Eu estava com vontade de ler esse livro aqui, acho que desde o lançamento. A gente faz muito tempo e eu não me decepcionei. Eu nunca me decepcionei até hoje com nenhum livro do Charles Don Lia. Eu gostei muito. Então aqui, a Avery, ela é uma apresentadora de televisão, ela tem um programa de grande sucesso. E ela terminou uma temporada e agora ela vai começar outra. E ela vê na história da Victoria
uma possível história que vai dar um ibope ali na segunda temporada. Isso porque ela descobriu que foi encontrado um osso de uma pessoa ali nos escombros, né? Quando as torres desabaram, eles fizeram um peneiramento ali e tudo mais. Então, ossinhos pequenininhos, dentes, essas coisas, elas foram colocadas no laboratório e as pessoas estão tentando identificar. E identificou a Victoria. E ela começa a investigar essa história. A Victoria, quando as torres gêmeas desabaram, ela estava sendo processada por um crime, né? Um escritor tinha sido assassinado e ela era a principal suspeita. Então, ela estava nas torres justamente porque ela estava conversando com o advogado. Tinha um escritório ali e ela estava lá conversando com o advogado a respeito da situação dela. A torre que ela estava foi atingida, ela ligou para a irmã e pediu para a irmã que limpasse o nome dela, que ela não era culpada e tudo mais. Muitos anos se passaram, né? 20 anos se passaram, e agora tem essa possibilidade da história dela ser revelada e o nome dela ser limpo, no caso ela ser inocente, né? A gente não sabe, ao longo do livro a gente fica naquela dúvida se ela é realmente inocente, será que não é, quem foi que aconteceu, quem foi que matou, por quê? E naquela dúvida se a repórter vai conseguir limpar o nome da Victoria. Enfim, um livro que eu gostei muito, esse aqui também foi me conquistando aos poucos. Eu confesso para você que de primeira eu achei que seria um livro que ia me decepcionar um pouco. Pensei, Charlie vai me decepcionar nesse livro aqui. Mas não, não decepcionou. O livro foi me ganhando aos poucos. A cada capítulo a história foi ficando mais interessante e final surpreendente. Como sempre, Charlie surpreendendo a gente no final. Então vale a pena conferir. Procure nas cinzas se você ainda não leu. Depois, eu li O Segredo de Roosevelt. Esse livro aqui é bom. É o terceiro livro do Steve Berry que eu leio. Confesso que os outros dois eu gostei mais, mas esse aqui também é muito bom. Então aqui, o Cotton, ele está atrás de um pai e filha. Eles são chineses e eles estão atrás de um código que teria sido entregado para o Roosevelt anos antes, décadas antes, e que esse código leva a uma revelação bombástica que pode colapsar a economia americana. E todo o mistério do livro se envolve nisso. O que é esse código? O que tem nele? O que revela? O que pode abalar tanto assim a economia americana? E, gente, eu não sei quem foi que fez isso aqui, ó. Mas tá vendo essa partezinha amarela? Pois é. Aqui revela toda a história. E é claro, né, que o Valker gosta. Por exemplo, às vezes termino um capítulo, eu não vou ler mais, mas aí eu gosto de ler alguma coisinha aqui, alguma coisinha na capa. E eis que li o que não devia. Revelou toda a história. Mesmo assim, eu gostei pelas cenas de ação, tem muita ação, muita perseguição, e então por isso valeu a pena. Mas pelo mistério não, porque foi tudo revelado na capa. Mas se você não lê, agora você já sabe, não leia com esse tiro na orelha e vai fundo que você vai gostar. E eu terminei de ler, eu havia começado antes, eu terminei de ler Nada Pode Me Ferir. E esse livro aqui, o autor, ele descreve a história dele, a história de vida, né? Ele teve uma vida muito difícil, uma infância muito difícil, com um pai agressivo, racismo, né? Um menino negro ali. Depois de grande, de adulto também, o racismo continuou. Depois veio a obesidade. Enfim, ele tinha tudo para dar errado, mas ele tinha um sonho, uma vontade, que era entrar para a Marinha, e, enfim, ele queria se tornar um dos melhores e conseguiu. Mas, como ele mesmo disse, e já me pegou bem ali no início, com uma frase muito interessante. Não pare porque se cansou. Pare quando terminar. E como ele vai dizer depois, no desenvolver da história,
Na vida não existe linha de chegada. A gente está sempre continuando, sempre, sempre. Tem sempre algo mais que a gente quer. Então, depois de narrar ali a história de vida dele, começa a narrar aquilo que ele fez. Então, ele narra todo o processo dele de treinamento para se tornar de elite, o que eles chamam de semana infernal, né? Ele fez 2 vezes. E todo o processo, gente, é sobre-humano o que as pessoas têm que fazer para conseguir chegar lá. Então, ele conseguiu as provas mais difíceis, mas não era o bastante. Depois que ele conseguiu, ele começou a maratonar. Então, ele participou de provas de maratona, de triatlo, de barra fixa, e ele conseguiu correr 160 quilômetros em menos de 24 horas. Ele fez mais de 4.030 repetições em barra fixa em 17 horas. Então, ele conseguiu coisas sobre-humanas. Claro, o corpo cobra um preço quando a gente faz isso, cobrou dele, e ele descreve tudo aqui, não esconde nada. Mas o que o livro trouxe que eu gostei tanto? Ele trouxe para mim essa questão de que eu posso. Não importa de onde eu vim, não importa onde eu estou. Se eu quero, eu posso. É claro, eu acho que para atletas, para quem compete, seja em qualquer modalidade, esse livro é muito mais inspirador do que para quem não tem essas vontades. Mas mesmo assim é um livro que inspira muito, porque diante de todas as dificuldades, quando a gente pensa não vai conseguir, é impossível, a gente pode fazer, e nem sempre é de primeira, né? Então a Semana Infernal ele não conseguiu de primeira. A barra fixa, as 4.030 repetições, ele não conseguiu de primeira. Todas as outras dificuldades que ele teve. E, enfim, vale muito a pena a leitura, porque é um livro muito inspirador, tá? Esse aqui não é um livro de autoajuda, nem nada disso. É um livro de inspiração. Então, se você precisa de pessoas que fez e que te inspira, esse livro aqui é para você. Achei ele muito descritivo. Ele descreve as provas nos mínimos detalhes, tudo que ele fez e tudo mais. É o único ponto negativo que eu tenho, né? Acho que ele podia ter resumido um pouco mais. Mas vale muito, muito, muito a pena conhecer a história desse moço aqui. É muito, muito inspiradora. Para mim, foi muito inspiradora, continua muito inspiradora. Eu marquei outras partes aqui também no livro. Eu gostaria de ler para você. Por exemplo, essa daqui, ó. Garanto que se você fizesse uma auditoria na sua agenda, encontraria mais tempo para as coisas que vão melhorar sua vida. Então são frases assim que ele coloca, às vezes a gente está lendo e aparece, e gente, faz a gente, nossa, é verdade, eu preciso dar mais atenção para isso. Por exemplo, às vezes o conselho é bem intencionado. O outro de fato acredita e está falando aquilo para o seu bem, mas se você deixar, essas mesmas pessoas convencerão você a desistir dos seus sonhos, e o seu limitador as ajudará a fazer isso. Sabe quando você quer fazer alguma coisa e alguém diz para você, isso é difícil demais? Pois é, essa frase tem um poder imenso para destruir a sua vida. Então foram esses os livros que eu li no mês de fevereiro, leituras que eu concluí, leituras que não ficaram concluídas e que eu quis compartilhar com você. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Se você assistiu até aqui, gostou e quer mais conteúdo como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativar o sininho das notificações para você receber os novos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.